Mel já dissemos. Mas pão de mel. Pão de mel. Pão. Favos. Agora até me confundiste. Pão de abelha. Pão de abelha é que também é muito bom. Que é o pólen. Pólen fermentado. Já falaram mais de geleia real. Mais. Os favos dão depois origem ao mel. É onde o mel é guardado. Falta mais duas coisas. Aliás, três. Exatamente. Que é muito importante para a indústria farmacêutica. E o pólen. E o néctar? O néctar é o que elas vão buscar às flores para transformar em mel. Apictoxinas. Epá, É o veneno da abelha. Sim, senhora. Sim, senhora. Mas há uma coisa muito mais importante do que isso tudo que as abelhas fazem. O mel já dissemos. Mas começa por P. Polinização. Exatamente. A polinização é elas andarem de flor em flor para que depois as flores se possam reproduzir e para que depois apareçam os frutos. Por exemplo, que frutos é que vocês acham que depende das abelhas? Da polinização? A maçã? A laranja? A pera? O pêssego? A ameixa? A cereja? O kiwi? O morango? Mais? A banana não é preciso tanto. As uvas também precisam mais ou menos. Mas o que nós estivemos aqui a falar, por exemplo, a amendoeira, também é preciso polinização das abelhas. Mas como vocês veem, as abelhas, quase que tudo o que é fruta, a fruta que nós comemos e os legumes, por exemplo, o tomate também é importante, as abóboras, os pepinos, os pimentos, tudo é importante para as abelhas. E como também as plantas precisam das abelhas para a polinização. Quanto é que vocês acham que uma colmeia, quantos indivíduos é que tem? Uma colmeia? 4 mil? Mais um bocadinho. 5 mil? Mais um bocadinho. 6 mil. Quanto? 6 mil. 100 mil? Já é uma colmeia também muito forte. Uma colónia. Mas vocês, para terem noção, é entre mais ou menos 20 mil a 80 mil. 20 mil no inverno, porque elas depois ficam um cacho muito pequenino, e depois, à medida que aparecem as flores, que dão o néctar e o pólen, a colónia começa a crescer e depois no verão é que atinge os 80 mil. E quem é que... E vocês sabem quantas castas existem, como está ali? As castas? Portanto, são diferentes tipos de abelhas que existem na colmeia. Já ouviram? Exatamente. E quem é que manda lá? Exatamente. E a rainha é só uma. Pode existir numa determinada altura, tem mais do que duas rainhas. Mas depois, quando a colónia começa-se a formar, só aparece uma rainha. Que é a rainha que manda nas obreiras e nos ângulos. Só existe uma rainha. E quantas obreiras é que vocês pensam que existe numa colónia? Dentro daquele número que eu vos falei, entre os 20 mil... Pronto, 50 mil é um bom número. Ok? E quantos zangãos? Muitos. Mais um bocadinho, 2 mil. Está bem? Vamos apontar para 2 mil zangãos. E vocês sabem quantos ovos é que uma rainha pode pôr por dia?
Quantos? É um número bom também. Ok, mas há boas rainhas que podem ainda produzir muito mais e também há rainhas más que também produzem muito menos. E é nessas rainhas más que o apicultor, vamos dizer uma barbaridade, mas o apicultor tem que matar a rainha porque essa rainha é pouco produtiva. Enquanto as boas rainhas, as tais que produzem ou põem 1000, 2000 ovos por dia, o apicultor aproveita essas rainhas para melhorar a sua produção de mel, por exemplo. Então quantas castas é que nós vimos que existe? Ok. Rainha, obreiras e zângano. Está bem? Isto é importante para que nós, quando nós vamos abrir as colmeias, nós podemos saber, e é importante sempre ver, onde é que está a rainha. Porque sem rainha a colónia não sobrevive. Okay? E sem rainha depois também não temos produção de mel, não temos produção de pólen, não temos produção de própolis. E depois deixamos de ter abelhas. E é por isso que o apicultor precisa de ir com alguma regularidade às colmeias, de 15 em 15 dias, por exemplo, para ver se está tudo bem. Se não estiver tudo bem, o apicultor tem que fazer determinadas ações sobre a colónia para que a colónia possa sobreviver. E quando o apicultor vai às colmeias, tem que levar este ferro para que possa abrir as colmeias, porque as colmeias estão bastante coladas com uma substância que vocês já disseram. Sabem qual é? Não. Não. Falamos na sala então. Pólis, exatamente. É por isso que o apicultor leva este ferro para desbloquear a colmeia. Isto, quando o apicultor vai à colmeia, qual é que é? Espécies de abelhas existem? Espécie só existe uma. Mas como os cães e os gatos, as abelhas têm raças. Há abelhas, no mundo inteiro, pelo menos está definido 26 raças de abelhas. Vocês já viram que nós temos que ir com o fumo às colmeias para amansar as abelhas. E temos que ir com o fato. Mas há abelhas que nós podemos ir lá com de fato bem, mexer nas abelhas sem elas nos picarem. E isso difere muito das raças das abelhas. Portanto, só há uma espécie de abelha do mel. Porque depois há outras espécies de abelhas que também produzem mel, mas não existem cá. Existem mais na Ásia. Mais perguntas? Na nossa região. Se o teu pai devia saber. Estou a Então brincar. ao pai. Estou a brincar. Geralmente, basicamente, temos agora o mel de eucalipto que nós tiramos das nossas colmeias a partir de março, abril. Depois temos os meis de montanha, que é o mel de urso. E o mel de melada também. E às vezes, em algumas zonas, o mel de castanheiro. E depois temos o multifloral, que é a mistura dos vários meis. Mas são esses os principais meios da nossa região. Ah? Depois diz ao papá. As doenças? As doenças das abelhas são muitas. Existem as doenças. Vocês viram cá o ovo, portanto a criação, e as abelhas adultas. Tanto a criação das abelhas adultas podem ser atacadas por determinadas doenças que são através de bactérias. E os adultos podem ser também prejudicados por doenças também das bactérias e de um ácaro que existe em todo o mundo, que é um ácaro do tamanho do alfinete que ataca as abelhas. Os apicultores antigamente eram iguais de agora? Não percebi que se eram? Os apicultores de antigamente eram iguais de agora? Se eram iguais, de certeza que não. Mas os apicultores antes produziam em cortiços. Já ouviram falar dos cortiços? Eram diferentes, produziam muito menos que as colmeias. O cortiço produzia 4 kg
enquanto uma colmeia pode produzir 20 kg. Portanto, a produção é maior. Anda, Júlia. Mais perguntas? Aqui é a Júlia. Que destino tem a produção do mel? Que destino tem a produção do mel? Bucho. Ela, acho que quer exprimir. Comida. É todo Por exemplo. Mas, no entanto, vocês já ouviram falar neste com mel? Mas ela acho que não é nesse sentido. Ela quer saber se o mel fica todo aqui no concelho, se é exportado ou se vai para fora. O mel pode ser vendido conforme, por exemplo, o seu João envia depois em bidões em grosso para a Alemanha. Alemanha, França. E depois há outros apicultores que vendem aqui no concelho. Mais perguntas? Faço vocês. Diz, Rodrigo, diz. Como se faz a manutenção de um apiário? Com muito trabalho. Faz-se primeiro, primeiro temos que ir limpar a zona onde vamos pôr as colmeias. Limpar com uma máquina própria, roçadora, limpar o apiário, por causa dos incêndios, etc. Depois pomos os suportes para as colmeias e depois vamos lá pôr as colmeias. E depois temos que fazer os acessos para os carros irem lá o mais próximo possível das colmeias para transportarmos as alças, para depois nós levamos para casa para retirar o mel, para outro material, etc. Portanto, temos que ter bons acessos também. Portanto, dá trabalho fazer um apiário. É isso. Respondi à pergunta? Mais perguntas? A colmeia que as abelhas selvagens é feita com mel? As abelhas selvagens é tal e qual. Fazem as colmeias com mel? Fazem as colmeias com cera. É tal e qual, é igual às abelhas selvagens e as abelhas que estão ali na colmeia, é tudo igual. Mas elas fazem na vertical, não é? Só que elas fazem na vertical. Na selvagens. Sim, tal e qual. Mas estás a falar das abelhas selvagens, as vespas ou as abelhas? As vespas. As vespas fazem este material que elas fazem, vão buscar à lenha, aos arbustos e com as mandíbulas trincam, fazem uma pasta e fazem o ninho delas. É por isso que os ninhos geralmente estão ao pé de sítios úmidos. Mais perguntas? Quantas colmeias pode haver pode ter uma colmeia? Por lei, podemos ir até às 100 colmeias por apiário. Mas isto é que tem licença para... É o registro apícola. É? Temos que ir à Direção-Geral Veterinária e dizer que temos 600, 400 colmeias, ou o que for, temos que declarar, nem que seja uma colmeia. Portanto, os vossos pais, que não têm as colmeias declaradas do ano, quando o apicultor já tem colmeias, é no mês de junho, todos os anos. As abelhas confiadas capazes de pôr as colmeias nos sítios corretos. Pois, mas isso já é uma coisa de cada vez, não? Anda, Rita, Pois é, para acabar as mas- perguntas. Mas pronto, olha. As colmeias que tem fez ou comprou? As colmeias eu comprei, mas há pessoas que fazem. E há fábricas que fazem, vão buscar madeira em bruto para fazer as colmeias. Mas geralmente compra-se as colmeias. Mais perguntas? Já. Já está? Então vamos. Sim, senhora. As abelhas têm estado a diminuir a nível mundial, mas felizmente em Portugal esse fenómeno não é tão acentuado.
Agora,